Olá, pessoal! Boa noite para todo mundo que está chegando aqui no Mais Que Autismo e no Mágicas de Mãe. Para você que não me conhece, eu sou Kelly Varela, sou produtora de conteúdo, sou arte educadora, sou escritora e conduzo aqui o nosso podcast. Aqui a gente fala de vários assuntos relacionados ao desenvolvimento infantil. Então, você vai encontrar por aqui desde educação de filhos, questões do neurodesenvolvimento e tudo ali que diz respeito à maternidade e paternidade. E hoje a gente vai focar na paternidade. Mas antes de a gente ir para o nosso tema, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, para que deixe seu like aqui nesse vídeo e compartilhe ele com outras pessoas. Para você que é mãe, né, e quer dar um toquezinho ali pro marido, né, bem de leve assim, compartilhe esse vídeo porque vai ajudar muito tanto ele quanto você, né, o relacionamento ali como um todo. E aí, para falar de paternidade positiva, eu chamei aqui o Zeca, que é do Instagram Paternidade Positiva. Obrigada, Zeca. Eu que agradeço, Kelly. Agradeço mesmo o convite e a oportunidade de estar falando aqui para o seu público sobre esse assunto tão importante quanto a maternidade, mas que é tão pouco falado hoje em dia. Então, fico muito grato mesmo. E aí, Zeca, qual que é a tua formação ali, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, né? Maravilha. Eu sei que você tem toda uma trajetória aí na área da educação também, né? Disciplina positiva, mas fala aí pra gente. Maravilha. Eu também sou arte educador, né? Há 13 anos atuo na educação básica, atuando com crianças de 6º ano até o ensino médio. Também já trabalhei um tempo com o ensino superior, também na área da arte educação. E há um pouco menos de 6 anos, quase 6 anos, eu atuo dentro da educação parental, com formação em disciplina positiva. Sou educador parental em disciplina positiva, também tenho especialização dentro da área de inteligência emocional e coaching. Mas nesse período aí, principalmente desde que eu me tornei pai, eu venho atuando mais especificamente, principalmente os meus estudos, dentro da área da parentalidade. Inclusive, levei para doutorado em tudo o assunto sobre parentalidade. E venho fazendo esse trajeto aí nesses últimos anos, aí trabalhando com famílias, tentando ajudar essas famílias a partir da paternidade, desse meu lugar de fala. Ajudo de modo geral aí com o meu conteúdo, com o meu conhecimento. E aí você fala, né, paternidade é um assunto pouco falado, né? Por que é tão pouco falado, assim, se a gente... Ao que a gente atribui isso, né? Olha, eu diria que, primeiro de tudo, que historicamente a educação, a perspectiva da educação familiar, ela esteve muito mais centralizada na perspectiva feminina, na perspectiva da mulher. A mulher, ela estava e esteve e ainda continua com essa centralidade. E os homens sempre com esse pensamento de apenas prover. Eu sempre falo que não tem nada de errado o pai prover, o homem ser o provedor da casa, desde que ele entenda que se por um acordo conjugal, um acordo parental, seja essa a configuração da família, que ele tenha na cabeça dele que quando a mulher fica em casa cuidando dos filhos, ela está também trabalhando e trabalhando bem pesado, bem puxado para poder lidar com as crianças, com a lida da casa e tudo mais. Então eu acredito que um dos motivos principais é esse, mas eu acho que existe um com mais intensidade do que esse, que é a falta do próprio homem de se colocar diante da sua paternidade e a responsabilidade que tudo isso implica, não só no sentido de dar o sustento, mas também de promover uma educação de qualidade para o filho, para a filha, né? E isso só acontece efetivamente com a presença. Se ele não é presente na lida familiar, se ele não é presente e atento a tudo que é necessário, ele não vai promover uma educação de qualidade a partir da sua responsabilidade de pai. E isso fica mais uma coisa que fica a cargo da mulher, que acaba sobrecarregando, trazendo carga mental e todo esse peso que infelizmente acaba acontecendo nas famílias aí. Então a gente pode dizer que o pai hoje, a gente vai ressignificando esse papel ali, né? Não é mais só o pai que traz o sustento e que brinca só um pouquinho ali quando chega com o filho e pronto, né?
Não é... E até já emendando essa pergunta, Zeca, também não é mais aquela figura que ele era a autoridade máxima, né? Não é. Eu acredito, assim, verdadeiramente que para que uma harmonia familiar aconteça, é preciso que hajam acordos claros, que ambos estejam de acordo a isso. A mulher ela tem todo o direito e eu acho que ela cada vez mais precisa conquistar e ter mais direitos. Esses direitos precisam ser expandidos e a gente precisa falar cada vez mais neles. E os homens eles precisam reconhecer todo o privilégio que ele tem por ser homem nessa sociedade que a gente vive hoje. Né? A mulher ela tá aí para mostrar que ela é um ser, uma pessoa que muda o mundo com muita intensidade. Já o pai, dentro dessa circunstância, essa coisa o principal, o responsável, eu acho que a gente precisa ressignificar sem precisar desconstruir o conceito que a gente tem de família. Né? O homem, ele, na minha concepção, o homem ele tem a responsabilidade de proteger a família. Ele tem a responsabilidade de trazer essa energia para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Mas não é porque ele é a autoridade máxima, não é porque ele é o principal. Isso precisa ser estabelecido numa conversa entre o casal, entre a família. Né? Então, eu acho que é muito mais uma questão de acordo e conversa do que simplesmente ser isso estabelecido. Eu sou o patriarca, eu sou o principal. Não, na minha opinião, isso não existe. Até porque acaba a mulher se abafando e não tendo uma voz que necessita ter. A sabedoria que a mulher tem e que ela traz, a meu ver, ela é muito mais intensa e necessária do que o homem é capaz de fazer. Não menosprezando, eu sou homem, mas eu reconheço, principalmente eu que trabalho com educação, eu consigo ver isso no dia a dia. O quanto as mulheres são articuladas a partir do seu conhecimento, o quanto elas conseguem se articular a partir de toda a sabedoria que elas carregam. Elas têm essa centralidade, elas conseguem pensar em várias coisas ao mesmo tempo e não naturalizando a carga mental. Muito pelo contrário, mas o que eu digo assim, a mulher ela tem essa capacidade cognitiva de pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Então o homem ele precisa trazer e dar esse espaço para que ela haja dentro da família. Eu não tomo nenhuma decisão na minha casa e é assim que vai ser. Sempre que eu preciso tomar alguma decisão, eu sempre consulto a minha esposa e muitas vezes prevalece o que ela trouxe até por conta da sabedoria e clareza que ela tem para fazer isso. E eu reconheço. Na verdade, é uma questão muito de diálogo, né? E Exato. aí, quando a gente envolve a educação de filhos, não tem como não ter essa coisa de conversar um com o outro e de estar em harmonia, né, Zeca? Porque aí, se eu falo uma coisa e meu marido vai lá e fala outra, isso bagunça muito a cabeça da criança. E acaba tendo muito conflito também entre o casal ali, né? Porque eu quero fazer desse jeito e você não deixa. Ou eu quero fazer assim e você... E depois vem aquilo. Não, porque eu falo, se dá algo errado ali, né? Viu? Eu falei que devia fazer desse jeito. Então, assim, a conversa acho que é o básico ali pra educar um filho, né? Kelly, eu fico pensando. Eu e minha esposa, a gente estuda pra ser pai e mãe. Nós nos debruçamos, assim que nós decidimos ser pai e mãe, nós planejamos isso, né? Nós nos debruçamos, nós já éramos pessoas estudiosas, né, e da área da educação, minha esposa também é educadora, a Anne, e quando nós decidimos fazer isso, a gente já pensou, fico pensando assim, se a gente que estuda já está vindo um senso de dificuldade, a gente que busca especialistas, que observa questões muito importantes sobre a infância, sobre educação, não só a educação formal e escolar, mas a educação não formal, a educação informal. Eu fico pensando para quem não estuda. Aí a questão do diálogo. Eu sou o pai, daí tem a mãe dos meus filhos, e eu decido promover uma educação X. E ela tem uma concepção de educação que precisa ser Y. Então, é preciso, pelo diálogo, encontrar um meio positivo e responsável, e dentro da responsabilidade, encontrar meios respeitosos para se fazer isso, em que X e Y
tem um sentido dentro de um processo sem desconstruir o que aquela pessoa, né, responsável tem e o que aquela outra pessoa responsável tem. Né? Não precisa a pessoa mudar totalmente o conceito que ela tem de educação. Fala-se muito, né, que educação tradicional, eu mesmo fui por muito tempo, antes até de ser pai, lutei sempre contra uma educação hegemônica. Então eu sempre preguei, e até hoje eu estudo, e acredito muito numa educação contra-hegemônica. A educação contra-hegemônica é aquela que luta para que o estudante ou o filho, a filha, tenha a oportunidade de participar do próprio processo de educação com clareza, saber construir sentido sobre aquele processo. Então, se o pai ele decide educar de uma forma em que a violência está ponderada ali dentro e está relativizada ali dentro, a mãe, que muitas vezes, em sua grande maioria, está fazendo um contraponto que não haja violência, não existe um diálogo ali e sim, a criança ela vai ficar confusa. Então, a partir do momento que se decide educar, eu sempre falo a partir do meu lugar, da minha casa. Quando nós descobrimos que seríamos pais da Anabela, a gente sentou, tá, que tipo de educação nós vamos proporcionar para nossa filha? E foi quando eu comecei efetivamente a estudar educações que não fossem pautadas em violência, que fossem educação, que tivessem o cunho respeitoso de educar. Que foi quando eu encontrei com mais clareza, já tinha ouvido como professor sobre a disciplina positiva, mas foi quando me tornei pai que eu passei a me debruçar e a estudar com muito mais intensidade. Não só a disciplina positiva, mas muitos outros assuntos, como comunicação não violenta. A minha esposa ela se especializou no método Montessori. Então, a gente, antes da gente trabalhar formalmente com Montessori, a gente já aplicava em casa, a gente configurou a nossa casa para isso. E tudo é uma questão de diálogo. Houve o diálogo, partimos por uma decisão. Tomamos a decisão, a gente parte para a ação. Não dá para simplesmente partir para a ação e depois esperar que haja diálogo, porque eu vou fazer errado aos olhos da outra pessoa e vai ter o conflito. E daí a criança tá ali assistindo tudo. A criança fica perdida, né? Fica perdida. E aí a gente tá falando ali de disciplina positiva. E muitas pessoas, a disciplina positiva no Brasil faz pouco tempo, relativamente pouco tempo, que a gente começou a ouvir mais sobre, né, Zeca? Só que muitas pessoas ainda não entendem o que é disciplina positiva, ainda acha que é aquela em que a criança pode fazer tudo e que não tem limites e é isso, que eu nunca vou impor regras para os meus filhos, né? É essa visão que na maioria das vezes, quando você fala, as pessoas acabam tendo. Porque a gente ainda vem de gerações lá atrás que o bater era normalizado, que o gritar com a criança é normalizado, né? Era normalizado. E que a gente escutava muito as famosas frases, eu apanhei a vida inteira e tô aqui, tô bem e tal, né? Só que, será que realmente tá bem, né? E tudo mais, que a gente entra em outros assuntos ali. Mas, então, explicar para as pessoas o que é a disciplina positiva, que ela não é isso, gente, ela tem limites sim, né, ela tem regras, só que é de uma forma respeitosa que você faz isso, você não vai bater no seu filho, você não vai gritar. Eu sempre falo, imagina o teu chefe chegando e gritando com você, batendo em você não vai gostar, você não vai admitir, né? É assim, Kelly, primeiro de tudo, o senso comum, ele é base para discursos e entendimentos de pessoas que não se aprofundam no assunto ao qual está tentando dialogar sobre ele. Então é muito importante, né, que seja esclarecido, então, o que é disciplina positiva ou qualquer outro método. Primeiro de tudo, a base a gente precisa se aprofundar. Mas, assim, num sentido mais resumido do que é a disciplina positiva, é a possibilidade que nós temos de educar com clareza, sem violência. Porque que acontece? Quando a criança é educada por mais de uma pessoa, a tendência é que uma das partes acaba sendo permissiva. Que sim, que é a confusão que se tem em relação à disciplina positiva. Por quê? Porque todos nós não, mas em sua grande maioria, fomos preparados pelos nossos pais, nossos avós e geração a não validar sentimentos e emoções. Então, quando pende para permissividade, a gente acha que tem que ser tudo 100% gentil com a criança e tudo, e esquece
de ter uma firmeza necessária, mas não é uma firmeza violenta, com violência, é uma firmeza de você estabelecer um limite, um combinado com a criança e você não abrir mão daquele combinado, porque é você, enquanto adulto, que tem o objetivo de educar. A criança não acorda de manhã, hoje eu vou ser uma criança educada e responsável, que não vou causar nenhum problema ou nenhum dano para a logística da minha vida familiar. Nenhuma criança faz isso. Então, quando o adulto ele pende para a permissividade, que é aquela mãe ou pai que está só na gentileza, ai filhinho, quer que eu coloque na sua boca? Quer que não sei o quê? Quer que eu faça isso ou quer aquilo? Você está sendo permissivo. A educação permissiva projeta no sujeito ou na sujeita, na criança, um senso de irresponsabilidade e inconsequência. Ela cresce entendendo que o mundo está disponível para ela. Uhum. E que ela pode fazer o que ela bem entender. E não é assim que acontece no mundo real. Quando o adulto ele pende, se ele não está pendendo para a permissividade, naturalmente a outra pessoa, se tem um pendendo para a permissividade, o outro vai querer compensar e vai para o autoritarismo. Então, você está educando, tá deixando nosso filho, a nossa filha fazer do jeito que ela quiser, na hora que ela quiser, tá mandando em casa. É um reizinho, uma reizinha, uma rainhazinha, né? Então acaba pendendo para o autoritarismo, porque é uma firmeza com grito, com puxões. Antes de eu chegar aqui, eu estava assim com o meu pico de adrenalina super alto, porque eu tive que fazer a lavagem nasal na minha filha mais nova, e foi quase 1 hora eu tentando a cada momento respeitar a frustração, a preocupação, o medo que ela estava tendo, porque de manhã ela foi no hospital, precisou ir para o hospital, fez uma lavagem nasal, que a médica, a enfermeira, machucou o nariz dela, porque eles estão atendendo lá um monte de gente, eles querem fazer rápido, acham que tem que fazer rápido, e acabou machucando. Então ela veio assustada, fui fazer a segunda vez no dia, e foi terrível. E eu precisei manter a minha calma. Uhum. Precisei, de várias formas, manter a minha calma, até que ela cedeu e deixou eu fazer. Eu não precisei segurar ela à força. Até em algum momento eu disse para ela, filha, então eu vou ter que segurar você. Falei com calma, eu preciso, é importante isso para tua saúde. Eu preciso atentar a isso. Então eu vou ter que te segurar. Não, papai, não me segura forte. Ela estava pedindo, a criança estava verbalizando isso. Se eu não respeito isso, lá na frente, quando alguém quiser fazer algo à força com ela, ela vai achar que é normal. Então a educação autoritária promove esse senso para a criança, de que ela pode ser abrupta, de que ela pode ser grosseira, de que ela pode ser violenta, que nem você falou. Se o chefe chega brigando e gritando contigo, você vai se estressar. Você não vai deixar. Se você vê alguém maltratando um animal na rua, você não vai deixar. Isso tem lei. E muitas vezes as próprias famílias relativizam a violência dentro de casa, batendo numa criança. O exemplo que você traz é muito bom, assim, né? Até para as pessoas entenderem. Ela precisa tomar o remédio. Ela não quer porque ela tá sentindo medo. E aí, se eu digo, então tá, filha, então não precisa. Eu tô sendo inconsequente. Permissivo. Tô sendo inconsequente, né? Não tô tendo a responsabilidade que minha filha precisa que eu tenha com ela naquele momento. E ela tá vendo, ela cedeu, né? Eu consegui. Aí, se eu vou pro outro extremo, que a criança já está com medo, tá doentinha, eu vou lá e bato nela, ou seguro ela pra fazer a força de qualquer forma, aquilo vai gerar um trauma imenso nela. E ela vai achar que é normal. É bem isso. Você normaliza que as pessoas podem te tratar mal. Que as pessoas podem abusar de você e você tem que aguentar calada mesmo que aquilo doa. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? E aí vem... E o meio termo qual é, né? O meio termo é tentar caminhar no meio. É caminhar no meio. Não é você só ser autoritário, não é você só ser gentil. É você ser gentil, isso mesmo. É você ser firme e gentil ao mesmo tempo. Não é ou gentil. É firme e gentil ao mesmo tempo. Porque quando você estabelece um diálogo com a criança, você reconhece que ela está, digamos, estressada. Você, enquanto adulto, reconhece, porque se você é um pai presente, uma mãe presente, você conhece a tua criança em termos de emoções, em termos de sentimentos, em termos de comportamento.
Então você sabe que se você tem que dar um remédio, tem que fazer uma limpeza nasal, uma lavagem nasal, você já sabe mais ou menos como a sua criança vai reagir. Então você já precisa ir preparado emocionalmente para caminhar no meio. Ser firme é o quê? É o quê? É não abrir mão do que é importante para a criança e para a configuração familiar. Você ser gentil é você não abrir mão do que é importante, mas você não ser violento. Você ser acolhedor, você compreender que a criança está frustrada, está com medo, está assustada. E você vai acolher esse sentimento. Por isso que eu falei, eu demorei quase 1 hora. A minha esposa estava batendo na porta, dizendo assim, ó, já está quase na hora dela tomar o remédio, não pode passar de tomar o remédio. Eu falei, tudo bem, se passar, eu estou em um processo, eu preciso acolher esse momento aqui com ela. Porque a gente, é muito comum você no teu trabalho aí, você pode conversar com meia dúzia de pessoas, você sem dúvida vai descobrir pelo menos 2 pessoas que têm algum trauma que poderia ter sido evitado lá na educação ainda, na infância, se o pai, a mãe ou o cuidador em questão tivesse validado os sentimentos e as emoções da criança, dessa pessoa enquanto criança, e ao mesmo tempo não ter aberto mão daquilo que deveria ter sido feito. Porque igual a minha filha, ela ficou frustrada porque eu fiz a lavagem nasal mesmo ela deixando. Ela, coitadinha, chorava de soluçar. Mas eu falei, filha, agora você foi muito corajosa. Você se sente orgulhosa por isso? Dela, bem bonitinha falando. Eu falei assim, agora se você quiser ficar no meu colo aqui, o tempo que você precisar, você pode ficar. Aí ela me abraçou, e daí ela lembrou que ela ia fazer bolo com a mãe dela, e daí ela falou assim, não, eu tenho que fazer bolo com a mamãe. Soluçando assim de chorar, eu tenho que fazer bolo com a mamãe. E foi fazer bolo com a mamãe, que foi a hora que eu tive o tempo para ir buscar a minha filha mais velha na escola, e assim a gente vai construindo. Eu acerto 100% do tempo? Não acerto. Ser uma pessoa que estuda disciplina positiva e aplica em casa não quer dizer que nunca vai errar. Quer dizer que você, enquanto um cuidador responsável, quando errar, vai olhar para tua criança e vai reconhecer que errou, porque não tem nada de errado errar. E até isso de a gente também chegar para a criança e pedir desculpa para a criança, Exatamente. né? Para a criança entender que, olha, até meu pai erra e meu pai pediu desculpa para mim. Ele levou em consideração que ele errou comigo, que ele passou dos limites. Claro que a gente tem que também tomar cuidado de aí não usar isso a toda hora, né? Ah, então agora eu gritei, eu perdi a cabeça e bati, e daí vou lá e peço desculpa e pronto. Resolvido. Não é isso, gente. Você pedir desculpa, você tem que procurar esse autoconhecimento. O que te tira do sério? O que faz você, naquele momento, não ter paciência de fazer a lavagem, né, nasal? É o fato de a criança ficar chorando? O choro te irrita? Ou você não quer, né, perder o seu tempo ali naquele momento, porque você quer fazer outras coisas, tá com pressa. Então, você tem que começar a perceber, assim, o que faz você perder a paciência com o seu filho. Eu costumo dizer, Kelly, que na maioria das vezes, o adulto que ele é grosseiro, muitas vezes, acaba perdendo a cabeça, bate na criança. Ele fez isso ou ela fez isso, não é pelo comportamento da criança. É pelo sentimento que ela acabou agregando nela mesma, porque a criança não está fazendo aquilo que ela gostaria que fosse feito. Entende? Então, dentro dessa circunstância, o adulto ele age por impulso, por não saber como agir efetivamente. Para mim, um pai e uma mãe que chega ao extremo a todo tempo, ela não acessou o coração da criança como deveria. Porque a criança que confia no pai e confia na mãe como seu líder, porque é isso que o pai e a mãe a criança só respeita o pai e a mãe quando ela entende que aquelas pessoas são os líderes ali dentro. Eu preciso ser amparada por aquelas 2 pessoas, né? A criança não reconhece o pai e a mãe como líder quando o medo prevalece ou quando a permissividade prevalece. Tem gente que acha que a criança é quietinha e comportada porque ela é super respeitada e respeitosa. Mas na maioria das vezes, essa criança ela está se fechando pelo medo que ela tem do pai e da mãe. Eu não sei você que está me ouvindo aqui, ouvindo a Kelly, tem isso na tua mente, objetivo de educação, mas se tem uma coisa que eu não quero
carregar em mim, no meu coração e introjetar isso na educação das minhas filhas é a palavra medo. Elas vão sentir medo por outras coisas que a vida vai trazer. Muitos dos medos praticamente todos os medos são ensinados para as crianças, para as pessoas, mas se tem uma coisa que minhas filhas não levarão de mim, é medo. Elas não terão medo de mim. Muito pelo contrário, eu quero que quando elas estiverem lá na vida adulta, lá, que eu já falei para elas que quando elas fizerem 18 anos vão cascar fora da minha casa, mas quando elas estiverem lá na casa delas, fazendo as coisas delas, quando elas se sentirem frustradas, sentirem que o mundo está esmagando elas, que elas me vejam como um lugar de tranquilidade, um lugar que elas podem confiar e que elas vão chegar e dizer sobre as dores, os medos, as frustrações que elas têm. Elas vão passar por isso. Eu não preciso piorar a vida das minhas filhas. Eu preciso estar ali disponível para quando a frustração vier, ela entender que ali é um lugar seguro. E aí você tocou outro ponto que é bem importante, né? Que a gente também vai para os extremos hoje em dia, que é a criança não poder ter nenhum tipo de frustração. Que as pessoas também acham que na disciplina positiva eu não deixo meu filho ficar frustrado por nada, que daí a gente só tá falando mesmo do permissivo ali, né, pessoal? Mas o correto é isso, a vida vai te trazer frustrações e nosso papel como pai e mãe é estar ali presente para apoiar nesses momentos ou ajudar a criança a achar caminhos, soluções, né? Então, até, Zeca, pra gente explicar um pouquinho disso também, né, que a criança vai ter as frustrações e o que daí o pai e a mãe podem fazer ali de uma forma respeitosa, né? Não simplesmente, engula o choro, ou para de fazer drama, ou isso é, né, mimimi, que muitas vezes a gente fala, se for o adulto, meu Deus, ele está com um problemão. Se a criança, vai para esse lado aí, na maioria das vezes, né? Tipo assim, ó, vou dar 2 exemplos, um bem tranquilo, que normalmente é recorrente acontecer com crianças, principalmente crianças pequenas, que é a criança cair e se machucar. Para mim, criança que não tá caindo e se machucando é criança que tá parada, não tá sendo oportunizado para ela a liberdade de ela ser criança. Então, quando a criança cai, o que normalmente muitas pessoas fazem? Não foi nada, não precisa chorar. Ou às vezes vai lá e eu já vi acontecer, tipo, a criança tropeçou no tapete. Ai, tapete chato, né? Pisa no tapete para tentar fazer a criança parar de chorar. Nós não precisamos ficar tentando fazer as nossas crianças parar de chorar. Não precisa dizer para a criança que não foi nada, porque foi. Ela caiu, ela se machucou. Então, são nesses momentos que a gente pode utilizar com responsabilidade, com integridade, acolher a criança e dizer: filho, filha, eu vi que você caiu, eu vi que você se machucou. Fica aqui até você se acalmar. Você precisa da minha ajuda? Por quê? Porque, mas eu tô mimando a criança. Não, mimar a criança não é você acolher ela. Não é você dar colo para ela. Mimar a criança é você fazer por ela coisas que ela já tá sabendo fazer. Essa semana mesmo, que daí é o outro exemplo, que é um exemplo também simples, a Anabela, que tem 5 anos, ela sabe tomar banho sozinha, ela sabe se vestir sozinha. Mas ela ainda é assistida, ela é orientada sobre essas coisas. E ela começou a bater o pé que ela queria, porque queria que secassem o corpo dela para ela, queria que minha esposa secasse o corpo para ela. E a Anne falou: filha, então eu vou fazer isso, não tem problema de fazer. Daqui um pouco ela vai estar super grande e não vai deixar fazer nada, e nem deve, né? Daí ela falou: te ajudo, filha. E daí ela se fechou e não deixava minha esposa se aproximar. Ela falou assim: filha, então, ó, você pediu para eu te ajudar. Mas ela estava frustrada por alguma coisa que não estava conseguindo verbalizar. Mas eu estou aqui, vou deixar a toalha estar aqui do seu ladinho, a roupa está aqui. E dela começou a gritar dentro do banheiro. Na hora, o adulto já pode perder a paciência, ficar bravo, querer brigar com a criança. No caso, a Anne me contou que ela manteve respirou fundo, porque aquela criança gritando dentro do banheiro, ainda dando eco. Ela respirou fundo e manteve a posição. Foi nesse momento: filha, eu entendo a sua frustração. Tá tudo bem você ficar frustrada, não tem nada de errado você ficar com raiva, ficar triste, ficar chateado. Eu estou aqui para quando você estiver preparado para eu te ajudar, já que você quer a minha ajuda. Só que eu já percebi que você pediu minha ajuda, mas você não está permitindo que eu me aproxime de você. E eu não posso tocar no seu corpo, mesmo sendo a tua mãe, se você não está me permitindo.
E daí, tipo, quando é algo mais extremo, igual a criança acaba querendo agredir o adulto, né? Sempre me perguntam isso, tá, Zeca? E se tua filha te der um tapa na cara, você não vai devolver? Devolver? Não. Não. Não vou devolver, né? Eu vou respirar fundo, porque provavelmente vai acessar algum sentimento que eu não tô preparado naquela hora para sentir, porque na hora libera ali hormônios que vão te querer fazer se proteger ou revidar. E já aconteceu vezes de eu sair de perto, eu saio de perto. Às vezes ela começa a querer, a Bela ou até a Flor, começa a ter esse tipo de comportamento. Eu falo, filha, eu não vou sair do teu campo de visão, você vai continuar me vendo, mas eu não ficarei perto de você, falo isso pra elas, porque eu não fico perto de quem está me machucando, de quem está me batendo, de quem está gritando comigo. Eu não fico na presença, eu não convivo com pessoas que ficam fazendo dessa forma, do jeito que você está fazendo. Então você vai estar me vendo ali, porque eu sou teu pai e eu preciso estar perto de você, cuidar de você. Mas agora você está me chutando, então eu preciso sair de perto. Sabe que a gente no autismo, a pessoa autista muitas vezes tem muitas questões sensoriais e acaba tendo uma crise. Ou muitas vezes, quando são pequenas, também ainda não tem, né, consciência do que vai disparar essas crises. Então, é mais comum do que nas crianças neurotípicas você ver uma crise em que a criança se bate ou bate na outra pessoa. E aí, esse é o tema que é mais acessado, assim, no canal, que é o que eu faço nesses momentos. E mesmo quando a gente está falando de uma criança autista ou de uma criança que tem alguma outra questão ali no neurodesenvolvimento, a gente nunca vai bater nela e a gente vai ensinar sempre, sempre. Você não pode bater em você, você não pode bater no outro. E é uma questão realmente de repetir aquilo, de repetir, porque uma hora a criança vai assimilar aquilo. Então, muitas vezes, por exemplo, na criança que está lá em crise, o que você vai fazer quando ela está te batendo? Primeira coisa, você segura a mãozinha. Você não vai bater, você vai segurar, na verdade, o bracinho aqui, né? Porque ela não vai ter mobilidade para te bater. E você vai falando, não pode bater. Ou se ela tá te chutando, você vai vir por trás e tentar abraçar. E não é a gente, tipo, segurar de machucar. Tipo, conter para que... Ou sai de perto do campo de visão que ela não possa te machucar. E nem deixar a criança, né? Às vezes também tem aqueles que às vezes deixam, deixa aí chorando e sai de perto, né, Zeca? Também não vai deixar a criança sendo exposta e correndo risco a outras coisas, que a gente nem sabe que às vezes pode acontecer quando você faz isso. Uma vez eu vi um vídeo de uma mulher que deixou a criança, não sei se você viu, faz muito tempo isso, eu vi na internet, que acho que a criança estava chorando e a mulher deixou parou o carro, deixou a criança e foi embora com o carro. Claro que a criança voltou, a mulher voltou, mas imagina o trauma dessa criança, minha mãe me deixou. No momento que eu tava mais precisando da minha mãe, a minha mãe me deixou na rua, me abandonou, me assustou, me traumatizou, daí volta com a cara lavada. Exatamente. E eu não sei você, Zeca, se você recebe assim, no Mágicas de Mãe eu recebo muitas perguntas dizendo, meu filho não obedece, meu filho não tem limites. E aí eu vou perguntar assim, que idade tem seu filho? Tem 2 anos, tem 3 anos. Que é a fase justamente em que a criança ainda nem consegue entender suas frustrações, está aprendendo a lidar com os comportamentos. Então eu vejo que às vezes as pessoas já começam a bater ou já começam a perder a paciência com a criança muito novinha. E que fala assim, não, mas tem que aprender, né? Porque se não bater agora, é perigoso quando for grande bater na sua cara, que é isso que é o senso comum, né? Se você não educar agora, que o senso de educar é forçar a criança a fazer aquilo que o adulto quer que seja feito, né? Para mim, o senso de obediência, ele dentro de uma família, ele não deve existir. Ele precisa existir o senso e a clareza sobre o que é respeito, né? Como eu falei, o pai e a mãe, que é líder, ele não precisa ficar fazendo com que a criança o obedeça. Porque a obediência, ela vem de acordo com o medo que eu tenho em relação a outra pessoa se eu não fizer aquilo que ela quer. Aí isso é obediência. Uhum. E sempre tem o discurso do tem que ou se não. Você tem que fazer tal coisa, se não, eu vou fazer tal coisa. Isso é extremamente autoritário e é aquela pessoa que está querendo construir o senso de obediência.
A criança, ela segue o que o adulto solicita, não porque o adulto solicita, mas porque ela respeita o adulto. Aí não é obediência, é decisão. A criança ela já aprende desde cedo a seguir o que o adulto está solicitando ou está demonstrando necessidade de ser feito, porque o adulto também respeita ela. Uhum. Entende? Então, essa coisa da obediência para mim, na minha casa, eu não quero que minhas filhas sejam obedientes. Eu estou educando elas, eu deixo muito claro isso. Todo mundo que me falam, me perguntam, eu recebo muita pergunta: como que eu faço para minha filha me obedecer? Como que eu faço para meu filho me obedecer? A minha esposa, os homens, né? A minha esposa está tirando minha autoridade. Cara, se tua esposa está tirando a tua autoridade, quer dizer que você nem tinha ela. Se o teu marido está tirando a tua autoridade, quer dizer que você nem tinha ela. E se tua criança não está te obedecendo, quer dizer que ela não te respeita, porque você não construiu o senso de respeito. Se você quer que ela realize algo e ela não está realizando, você já parou para pensar que ela é um ser humano, ela é uma pessoa dotada de direitos, também de deveres, mas ela não sabe dos deveres dela. Principalmente se for criança muito pequena, mas ela é dotada de direitos assim como qualquer outro ser humano. E a gente precisa respeitar a criança como pessoa. Porque assim, ó, a gente tende a receber uma visita em casa, né? A gente trata como um rei dentro da nossa casa. Serve com o melhor copo, coloca no melhor prato, coloca a comida no prato mais bonito, na travessa. Uhum. Né? Monta aquela mesa linda para visita. E para você fazer para você atender a sua criança, muitas vezes a tua criança está na canequinha lá de plástico, tá tudo bem, é legal, é bonitinho, você tá fazendo bonitinho, coloca no pratinho lá e tal, aí tua criança derruba a caneca em cima da mesa. A pessoa que quer que a criança obedeça é também a mesma pessoa que vai gritar com a criança porque ela derrubou o copo d'água em cima da mesa, da toalha, que é a toalha que faz 3, 4 dias que tá em cima da mesa, que não foi trocada ainda. E quando a visita derruba a taça de cristal e quebra e derrama o vinho em cima da toalha branca que foi comprado, está sendo usado pela primeira vez, a visita pega e fala assim: não, deixa que eu limpe, me desculpe, não foi nada, tá tudo bem, acontece, isso é super normal. Por que a gente muitas vezes trata tão bem as pessoas de fora e a gente trata as nossas crianças muitas vezes com rispidez, com grosseria, com violência? Então, obediência não tem nada a ver com educação positiva. Educação positiva é cada vez mais você buscar clareza sobre os seus próprios sentimentos e emoções para lidar com as adversidades que acontecerão no dia a dia com a sua criança. Zé, que você acha que a gente também vive num momento que a gente não tem paciência, sabe? Não tem paciência com criança, de modo geral. Você vê muita gente, né, que não tolera muitos espaços, né, que não aceitam crianças, ou adulto que, eu só aguento as minhas, as dos outros eu não quero saber. E aí você vê muitas vezes adulto tratando mal outras crianças, porque, filho dos outros, né, tipo, a gente tem quando a gente fala de educar uma criança, ainda mais a gente que trabalha na educação, você tá falando não só dos teus filhos, né, você como professor vai te dar o melhor de forma positiva, e o profissional que trabalha com aquela criança tem que tratar bem, né? Então, parece que eu vejo muito um movimento assim, de que criança, meu Deus, é o... Olha, eu acho que as pessoas não estão sem paciência para criança. Elas estão sem paciência de viver. Hoje, com o sistema de informação, redes sociais, telas e mais telas e mais telas por dentro da casa, o adulto, principalmente, ele perdeu o senso de atenção, de olhar ativo, de escuta ativa. E daí é óbvio, perde a paciência, mas não é a paciência com a criança, é a paciência de viver uma vida real. Porque criança grita, criança chora, criança arremessa as coisas, e o adulto, ele precisa construir a sua autopreparação parental. Se é em relação à educação dos filhos. Se é em relação, ninguém é obrigado a cuidar do filho dos outros. Mas, se tem uma criança que não é a tua, no mesmo ambiente que você, ninguém te dá o direito de tratar aquela outra criança com indiferença,
com irresponsabilidade ou qualquer outro tipo de coisa que vá ferir a individualidade daquela outra criança. Então, se você não quer, não quer educar, não, se você não quer cuidar, dar atenção para aquela outra criança, você não vai tratar com aquela criança esse teu sentimento e falta de paciência. Você vai trabalhar com o adulto, que é o cuidador real daquela outra criança. Então, você vai comunicar, fala, ó, mãe, ó, pai, ó, fulano, se você está num ambiente lá público, fala, ó, eu estou só apta a cuidar dos meus filhos, tá? Teu filho está tendo um comportamento X, Y, Z, então, eu gostaria que você tivesse uma atenção maior porque essa criança está lá agredindo o meu filho. Você não vai tretar com a criança, você não vai arrumar confusão com a outra criança. Porque você não deve arrumar confusão nem com a tua criança, vai arrumar confusão com a outra criança lá. Então, a falta de paciência, ela vem em consonância, ela vem conectada com essa coisa das pessoas não viverem a vida real. Antigamente, historicamente, a criança ela chegava ali 3, 4 anos de idade, falou, conseguiu erguer um negócio, já estava trabalhando na lavoura, era considerada mini adulto, e não faz muito tempo, há 50 anos atrás, não é muito tempo. Então a gente ainda está caminhando, ainda bem, a passos largos hoje, ainda bem que eu não estou criticando as redes sociais, estou criticando como as pessoas utilizam, né? Ainda bem que tem as redes sociais, que eu diria assim, que democratizou e abriu muito mais possibilidades das pessoas terem conhecimento sobre educação, que antigamente estavam fechadas e isoladas dentro das universidades, né? O professor, o educador formal, ele é o que ele dizia, era a regra educativa, certo? Não estou dizendo que ainda não é, porque a pessoa que tem o conceito, ela também precisa associar à prática. Então, se o educador ele tem essa vivência respeitosa, ouça. Agora, se um professor ou uma professora também está dizendo que tem que bater o teu filho está sendo desrespeitoso aqui na escola. Se você não educar lá, alguém vai bater nele. Então, você tem que bater nele na tua casa lá. É totalmente incoerente do que a educação prega, do que a educação, até a educação tradicional. Escola alguma orienta que se bata em filhos. E quem somos nós para poder falar e direcionar esse tipo de coisa, né? Então, a paciência ela vem atrelada com a falta de vida das pessoas, eu acho. Pessoas frustradas, magoadas, e daí é importante buscar ajuda profissional para poder tratar isso. Se você está achando ruim porque uma criança está sendo criança, que ser humano que você é? Eu acho que você falou buscar ajuda profissional. Eu acho que muitas pessoas realmente trazem questões ali consigo mesmas ali, né? Ou que não conseguiram resolver com outras pessoas, ou com o mundo, digamos, né? E aí descontam no mais fraco, né? Que é a a criança. Então, eu sempre falo, autoconhecimento, terapia, gente, não é... Antigamente a gente tinha uma visão de terapia, as pessoas tinham medo de falar em terapia, né? Mas a terapia, ela te traz autoconhecimento, e o autoconhecimento faz você evoluir como pessoa. E aí você vai evoluir também com a criança, com as pessoas que estão à sua volta. Porque educação, quando a gente fala de educação positiva, quando a gente fala de disciplina positiva, ela não é aplicada só para a criança, a gente aplica ela na sua convivência com seu colega de trabalho, com seu marido, leva para todos os aspectos ali da vida, né? Eu costumo dizer, Kelly, que, assim, ó, costumo dizer não, eu digo, com muita frequência, inclusive, será que é difícil olhar para a criança e tentar identificar, será que ela está com fome? Será que ela está com sede? Será que ela está com sono? Será que ela não quer um colo? Uma afirmação positiva? Uma fala? Uma pergunta que gera reflexão e aprendizado? Será que ela não quer um abraço? Será que ela não quer que eu perceba a emoção que ela está sentindo naquele momento ali? Às vezes a criança só traz um desenho para o pai e para a mãe dele olhar e o pai e a mãe tá olhando para a tela do celular, tá conversando com o mundo e aquele mundinho ali que tá se formando na nossa frente, muitas vezes a gente deixa de prestar atenção naquela coisinha que saiu de você, cara. Então, ou que não saiu, mas que saiu que tá no teu coração, que tá querendo se conectar com o teu coração, querendo que o teu coração se conecte com o dela. Será que é difícil isso para depois pensar no que pedagogicamente eu posso ensinar para o meu filho? É o que eu digo, por isso que eu falei que eu sempre falo, porque eu faço uma correlação com a pirâmide de Maslow em relação à educação dos filhos. Se você não atende à necessidade fisiológica, à necessidade básica, a necessidade afetiva, emocional,
e só quer ficar tentando ir pela perspectiva pedagógica, você está só verbalizando coisas que a tua criança não está tendo sentido. Necessidade fisiológica, todo mundo sabe, né? Xixi, cocô, sono, água, básica, o senso de segurança, o senso de confiança, a necessidade afetiva. A criança caiu, machucou, você acolhe ela, você abraça ela. Emocional é você falar sobre os sentimentos dela, sobre as emoções que foi causado naquele tropeção ou no momento que um amiguinho foi e bateu nela na escola. É falar sobre as emoções dela. E depois que tudo tá calmo, você vem com a perspectiva pedagógica, você explica para sua criança o que se faz, porque é no momento que você acolheu essas 4 etapas que ela vai estar aberta para ouvir o que você tem a dizer. Nas outras, é a tua ação que ela vai estar sendo observando, que ela estará observando, que ela vai estar, eu diria, absorvendo da relação que ela tem contigo. Então, acolhe a necessidade fisiológica, acolhe a necessidade básica, acolhe a necessidade afetiva, emocional. Quando tudo está tranquilo, é o momento que você vai ensinar. Até você falou agora há pouco, né, que a criança está ali tentando bater, você segura, você verbaliza para ela, eu não fico próximo, eu não vou ficar aqui, você não pode me bater e você não pode se bater. Não é uma opção isso acontecer. E ali não adianta a gente querer, depois desse estágio, querer explicar que vai machucar, que isso não sei o quê, que é feio. Não, depois que a criança estiver calma, num outro momento, pode ser até no outro dia, revisita, conta o passo a passo de tudo que aconteceu e de como poderia ter sido se fosse feito diferente. É ali que a criança vai prestar atenção. Mas antes disso, fale sobre os sentimentos, as emoções que ela teve. E aí também é muito importante a gente separar a atitude que a criança teve que você não gostou, de você chegar e dizer, você é feia porque você fez isso, porque eu não gosto de você porque você faz isso, porque você, não. A criança é que nem um adulto, toma às vezes algumas decisões erradas, tem algumas atitudes erradas, mas você não tá dizendo que aquela pessoa é horrível às vezes por uma atitude. A criança é igual. E para a criança, a gente tem que lembrar que ela não tem o discernimento ainda de saber... as palavras para ela são muito literais. Então, a criança acredita no que você fala. Então, você diz assim... você me deixa muito triste porque você chora, porque você tá chorando. Porque você não gosta de mim, porque você tá chorando. Ou porque você é muito feia, ou porque você é uma menina malvada. Porque as pessoas falam, né? Porque você fez isso, você fez... Não, você fala assim, eu não gostei da sua atitude. O que você fez não foi legal. E aí, realmente, na hora que a criança tá ali frustrada e tal, às vezes ela só precisa de um abraço para se acalmar. E depois você diz, vamos conversar sobre aquilo. E aí eu entrar num ponto, né, Zeca, de falar disso, de você até explicar um pouquinho, ressaltar isso, de separar a atitude da pessoa. E tem na disciplina positiva também os momentos em que você chama a criança e faz reuniões de família, em que a gente conversa, né? Para que a criança entenda ali o que é esperado dela, o que não foi legal, né? Dos combinados. Então, pra gente entrar também um pouquinho nisso, assim. Maravilha. Primeiro de tudo, assim, que para quem estuda e se aprofunda no assunto para educar, né, os seus filhos, já consegue avançar dentro de um processo que ele é mais minucioso, que ele é mais sensível, que é sutil. Como assim? Ao invés, vou dizer, começar pelo elogio. As minhas filhas, elas não são elogiadas por mim. As minhas filhas, elas recebem afirmações diante daquilo que elas estão fazendo, juntos, somadas com perguntas. Então, por exemplo, a Anabela, ela está agora com o hábito de desenhar. A minha casa, ela está inteirinha desenhada nas paredes. Quando ela termina um desenho, ela vem toda empolgada, toda motivada para mostrar o desenho, querendo que a gente veja aquele desenho que ela fez. A primeira vez que ela desenhou algo assim identificável na parede, na hora que eu já fui com o pensamento assim já que eu ia estourar, que não era para ter escrito na parede. Mas quando eu cheguei, eu vi aquela empolgação dela, ao invés de eu dizer assim, nossa filha, que lindo esse teu desenho, eu perguntei para ela, eu falei assim, eu fiz assim, uau, filha, olha esse desenho, você gostou de fazer ele?
Eu transfiro para ela uma reflexão que ela esperava de validação minha. O uau que eu coloquei na expressão ali traz para a relação, para aquele momento, uma qualidade que vai fazer com que ela reflita sobre o próprio processo. Se ela me diz daí, sim, papai, eu gostei de desenhar. Que bom, filha, então eu também gostei. Eu gostei de ver ver o desenho que você fez. Uma outra coisa, eu tiro o e eu troco pelo foi. Como assim? Ela foi grosseira. Eu não vou ficar afirmando e construindo rótulo na minha filha, dizendo que ela é grosseira. Nossa, filha, como você é uma criança difícil. Nossa, filha, como você é agressiva. Não, filha, o que você fez naquela hora, naquele dia, naquele momento com a pessoa X, Y ou Z foi grosseiro, foi desrespeitoso. E nós, na nossa casa, nós somos pessoas respeitosas, nós não somos pessoas grosseiras. O que você poderia ter falado para tua irmã, por exemplo, naquela hora que você ficou nervosa e bateu nela? O que você acha que ela gostaria de ouvir ao invés de ter apanhado de você? Pergunto. Mas antes eu faço toda essa construção. É óbvio, isso é algo mais sensível. Mas vamos dizer assim, uma coisa mais resumida e fácil de se fazer, eu sempre digo, se você não sabe o que fazer ou falar, não faça e não fale nada que você vai se arrepender depois. Seja somente uma outra alma humana diante daquela alma humana ali. Reconheça que você também não está sabendo lidar com aquela circunstância e deu tempo para a criança sentir a frustração, deu tempo. E óbvio, se está colocando a segurança da criança, aquilo que ela está pretendendo fazer, você como cuidador vai pedir licença, que nem você falou, e a criança está resistindo, você precisa tirar ela da janela, que ela subiu na janela. Você não vai simplesmente pegar ela de frente porque ela vai te dar um tapão no meio da cara. Você vai fazer uma cadeirinha, você vai primeiro... Nossa, que legal! Com integridade, o que você está observando? A criança falou, então, olha, agora eu vou tirar você daí porque não é muito seguro e tal. Mas olha, você foi corajosa de subir ali. Da próxima vez você pode me chamar que eu vou ficar do seu lado. E tira. Ela não quer descer. Por segurança, você vai fazer a cadeirinha, vai colocar a criança de costas para você, segurando por baixo dos braços e segurando embaixo das pernas. E vai colocar ela num local seguro e vai proteger a sua criança. Mas você não precisa gritar, você não precisa bater, você não precisa empurrar, você não precisa dar supetão, dar susto, colocar medo. Isso não é educação, isso é terrorismo. O medo, eu falo que o medo afasta a criança e faz com que ela, quando estiver realmente passando por situações difíceis, tenha medo, às vezes, de te contar. Porque a gente vê muitas questões, né? Muitos abusadores mesmo, vamos falar assim, de crianças, que impõem essas coisas. Se você falar isso, vai acontecer tal coisa. E a criança já fica com medo, né? De contar para o pai e achar que ainda vai ser culpada de alguma coisa. Ou o que o pai vai falar. Às vezes até acontece coisas fora de casa, às vezes na escola, e tem medo de chegar e compartilhar aquilo. Porque sabe que ali em casa, eu não sei se eu tenho essa confiança. E aí a gente tá falando, né? Vai chegando na pré-adolescência, na adolescência, que fica mais afastado ainda ali, porque tem mudanças, né? Rupturas. Se a criança não teve uma boa base, que ela sabe que ela pode confiar em você, a gente corre sérios riscos. E até, Zeca, quando você fala, né? Você falou algumas vezes já de telas, então vamos entrar um pouquinho nas telas. As telas hoje é um vício dos adultos, eu vejo. A gente fala que a criança fica muitas horas na tela, mas porque o adulto permite. E porque o adulto também teve esse brinquedinho novo há pouco tempo. A nossa geração, né? É a última geração sem tela. E aí, a gente... Eu falo a gente de um modo geral, muitas vezes não sabe como utilizar essa tela. Então, a gente cobra da criança ou a gente deixa livre porque a gente faz o mesmo. E nas telas, também, hoje a gente tem um grande risco que pode vir por, né? Tá aqui com o celular, você não sabe quem tá falando com o teu filho do outro lado. Você não sabe que a pessoa tá fazendo um joguinho
que pode estar enganando tua criança. Então, assim, a gente tem que estar muito de olho, a gente tem que estar esperto. Só que pra gente estar também esperto naquilo, a gente tem que estar desconectado, né? Eu falo uma coisa que até postei um vídeo outro dia atrás, um corte de uma live, postei lá na minha página, que, cara, não adianta você querer, já ouviu eu e a Kelly aqui falando sobre a importância de cada vez mais reduzir a tela da criança. Você ouviu isso da gente. Eu sou educador, a Kelly é educadora. Aí você vai amanhã já começa a cortar a tela do seu filho. Desliga a TV, tira celular, tira tablet. E no mesmo dia você tá preso no teu celular. Você tá lá assistindo a tua TV lá, com a perna pra cima e tua criança, tipo, naquele momento necessitando do teu olhar ativo, da tua escuta ativa, você tá preso na tela. Não adianta você querer cortar algo que você não está construindo para você. Não adianta você querer, isso não vale só para tela, isso é para qualquer coisa, alimentação saudável, para sono, atividade física, para qualquer área da vida. Não adianta você querer que a sua criança seja uma criança ativa se você não é ativo. Não adianta você querer que a tua criança tenha redução de tela se você está todo o tempo preso nas telas. Certo? Já está posto, né, que a própria Organização Mundial da Saúde, especialistas de várias áreas, não só da pediatria, mas de várias outras áreas já alertam do perigo, não só o perigo da questão de abusadores, mas o próprio perigo com o próprio desenvolvimento cognitivo da criança. Uhum. Hoje mesmo, de manhã aconteceu, como a gente acabou demorando um pouco mais para sair da cama, que a gente ia levar a Ana Flor para o hospital, a Anabela, na segunda-feira geralmente a rotina é um pouco mais tranquila por opção, a gente construiu isso para que eu leve as meninas para a escola sem correria, vou de bicicleta levar elas, então a gente ficou um pouco mais na cama. Eu não pego meu celular, dificilmente eu pego meu celular para ver qualquer coisa na primeira hora do dia. Só que estava ali pelo despertador, estava próximo da minha cama. E elas foram para minha cama de manhã. E a Anabela, ela queria, que daí ela apareceu para tirar a senha. Ela, qual que é a sua senha, papai? Ela pegou meu celular. Qual que é a sua senha? Eu olhei para ela e falei assim, filha, papai não vai falar a senha do meu celular para você. Primeiro que ela já ia apitar assim, né? E às vezes ela acha meu celular lá em algum lugar e ela vai querer mexer escondido. E eu falei para ela, filha, o papai não te dá a senha. E outra, não é hora da gente mexer no celular. E outra coisa, você não mexe no celular na sua mão. A não ser que eu esteja com você sentadinho junto comigo e a gente esteja vendo juntos aquilo que nós queremos ver. Às vezes eu uso um filtro com elas ali, de bichinho, alguma coisa que elas querem fazer. A gente está iniciando o canal delas ali, né, gravando algumas atividades que elas fazem. Elas já estão tendo essa desenvoltura diante as câmeras. Estou treinando isso nelas. Comunicação, estou buscando desenvolver isso nas minhas filhas. Só que em nenhum momento do dia elas têm disponível um celular na mão delas. Aí a Bela veio me questionar porque a prima dela, que tem 9 anos, tem um tablet. Por que ela não tem um tablet? Eu falei assim, primeiro porque a tua prima tem 9 anos, segundo porque ela não é minha filha, porque se fosse minha filha com 9 anos ainda ela não ia ter um tablet, e em terceiro, porque você é muito criança, você precisa brincar, se divertir, correr, pular. É isso que você precisa, filha. Aí outro dia ela questionou, papai, por que o cientista, que ela disse que quer ser cientista, por que os cientistas disseram que crianças muito novas não podem usar telas? Falei, porque vai atrasar um pouco o desenvolvimento delas. Você quer ser cientista. Se você ficar todo o tempo preso na tela assistindo um desenho lá, você acha que você vai estar aprendendo alguma coisa para ser cientista? Eu sempre uso aquilo que ela traz. E não fico perguntando o que ela quer ser quando crescer. Ela que vem verbalizando isso. Então, a tela, não só para a tela, eu acho que tem que ser, hoje é difícil a gente excluir isso da rotina e da vida das famílias. É quase que impossível da família contemporânea, no nosso país, eu acho que é praticamente impossível a gente excluir 100% a tela. Todo mundo está conectado de alguma forma, mas a gente pode mesclar. E a ideia nem é excluir, né? Eu sempre falo assim, gente, não é você dizer, não quero mais e vou demonizar o negócio aqui e não uso mais. Não, eu acho que é importante até porque essa geração, muitos empregos, muitas questões que vão acontecer vão vir dessa parte da informática e tudo mais. A gente sabe disso. Então, não tem como a gente dizer, agora você nunca mais usa. Mas é a forma como usa, como tudo na vida, né? Tudo que é em excesso, que você não tem controle,
vai te fazer mal. O próprio fundador do YouTube, o cofundador do YouTube, ele fala para os filhos dele não assistir aqueles vídeos curtos que agora o YouTube tem, tipo Reels do Instagram. Então, isso é horrível. Ele orienta os próprios filhos, né? Se os próprios caras da alta tecnologia não possibilitam isso, o que eles sabem que a gente não sabe? Eu prefiro ficar na dúvida e seguir o mesmo perspectiva. Eu não vou ficar disseminando, não corto. Como eu falei, minhas filhas assistem desenho, elas assistem programas, mas muito do que elas assistem, eu e minha esposa, nós assistimos antes, e a gente vai observando e construindo a rotina. Então, porque, na verdade, os Reels, os Shorts e tudo mais, principalmente quando é no YouTube, o TikTok ali, né? Não sei nem se a gente pode falar o TikTok aqui. A rede vizinha? Quando é a rede vizinha, não tem vem de tudo. Então, você não consegue escolher, né? Então, a criança tem acesso a tudo ali. E são coisas muito viciantes, porque é o tempinho, e aí teu cérebro já quer outra coisa. Então... É a dopamina. É a dopamina e é viciante, é perigoso mesmo aquilo. Tanto pra gente quanto pra criança. Às vezes você fica lá, quando você vê, você ficou 1 hora vendo aquilo. Só que é uma informação muito... irrelevante. Não, e muito... Sabe informação muito rápida? Curta. Que aí você tá ensinando, o teu cérebro já não tem mais paciência pra ver coisas que sejam mais complexas. Você quer tudo muito fácil. Porque é um conteúdo feito muito resumido, pra ser rápido, pra ser, né? Informei ali, já vou pra outra coisa. Então, você nem tem tempo ali de construir. Uhum. Então, acho que tem muito a ver também a tela com o tempo e com a finalidade. Dentro também, vou voltar um pouquinho aqui pra questão do autismo, e por isso que eu falo, não é... Você tem que saber pra que usa. Dentro do autismo, por exemplo, muitas crianças ou pessoas conseguem se comunicar a partir desse mundo virtual, online. Porque às vezes é muito difícil na relação, a interação social começar por aí. Mas você começa por ali e aí você leva pra fora. O objetivo é que você não fique só ali, né? O objetivo é que você vá conseguindo aí interagir, que a criança vá conseguindo se comunicar com outras pessoas, com outros amiguinhos ou com ali outras pessoas, a partir dali. Só pra você ter esse inicial, né? Então, acho que as telas... acredito mesmo, assim, que elas têm que ser usadas na medida certa, conforme a idade da criança e com supervisão, sempre, assim. Sempre. Só uma coisinha que tem a ver com as telas e tem a ver também com a criança comunicar coisas que acontecem com elas longe dos próprios pais. As minhas filhas têm alguns desenhos que elas sabem que elas não devem assistir. E a gente já construiu essa cultura com elas, que quando às vezes acaba aparecendo na tela lá na lista, elas já falam assim, isso daí a gente nem pode assistir, né? Não é nem pode, nós não devemos assistir. A Ana Flor outro dia pediu para assistir um desenho lá, e a Bela falou bem assim, mas Flor, esse daí a gente nem deve assistir. Já, sabe, tipo, já desse jeito eu só me senti orgulhoso, né? Mas daí a Flor, nós tínhamos uma escola e agora elas foram para uma outra escola, né? Que não é a nossa. E lá não tinha, era 0 tela. A nossa escola era 0 tela. E elas foram para uma escola que, em algum momento do dia, eles têm disponível lá um desenho, em algum momento de transição. A professora está fazendo as crianças dormir, principalmente a Ana Flor, que tem 3 anos. E daí... ela chegou em casa não, eu vou subindo com elas da escola para casa e eu sempre pergunto 3 coisas na verdade que eu aprendi lendo o livro O Cérebro da Criança, que é uma dica, que é fazer perguntas, né, sobre o dia da criança, que muitas vezes a gente pega a criança na escola e pergunta assim, como que foi seu dia? Daí a criança, foi bom, aí acabou o diálogo. Daí eu falo, filhas, eu quero que vocês me contem 2 coisas que vocês gostaram muito e uma coisa que você não gostou muito, que foi chato. Aí a Ana Flor já começou pela parte chata, ela falou assim, papai, eu não gostei de uma coisa. Falei, do que, filha? É que tava passando a Marcha e o Urso, e eu não gosto de assistir ele. E a gente não deve, tipo assim, ela falou tipo, que não deveria assistir. Mas a prof colocou e eu tive que assistir, mas eu não gostei, ela falou. Né? E que é um desenho que as minhas filhas não assistem, né? Até por conta que a menina é muito violenta com o urso. Enfim, e é isso. E ela vem e elas contam desde do que elas assistiram na escola, até outro dia ela falou, a Ana Bela me contando que
a professora, eu perguntei, filha, as professoras brigam com vocês, chamam a atenção, como que ela... Não, papai, eu nunca vi a minha professora, não chama, ela é muito legal, e nunca vi a prof da Flor brigando com ela. Mas tem as prof que brigam, e brigam com todo mundo, menos comigo e com a Flor. Mas eu perguntei para elas, por que você acha que elas não brigam com você? Porque a gente respeita. Então, não é que as outras crianças não respeitam, é porque, infelizmente, a informação talvez não tenha chegado da forma que fez sentido para as outras famílias. A escola, muitas vezes sobrecarregada, entende que é muito melhor colocar as crianças ver uma tela do que montar estratégias e temas pedagógicos que são mais válidos para um espaço escolar. Então, é sempre assim, a gente pisando em cascas de ovos. No fim das contas, o pai e a mãe tem que construir um processo educativo que seja claro e responsável com as crianças e desconstruir aquilo que elas acham que não é importante, que elas acabaram vivenciando em outros ambientes. Então é preciso construir um diálogo. Se você não tem diálogo com seu filho e com a sua filha, como é que eles vão trazer aquilo que eles estão vivendo fora de casa? E aí você falou pai e mãe, voltamos lá no começo, que a gente falou de diálogo, né? E a gente vê muitos casais que, por algum motivo, não ficam juntos, né, Zeca? Não deu certo, cada um vai pro seu canto. Só que nesse processo de cada um ir pro seu canto, muitas vezes a gente vê que parece que a criança fica... A criança é que menos importa ali. Porque aí importa o que eu penso, o que você pensa. E aí eu quero falar mais sobre os pais aqui nesse momento, porque é justamente, na grande maioria dos casos, é o que acontece, que a guarda geralmente fica mais com a mãe, então esse pai pega essa criança a cada 15 dias. E a cada 15 dias que ele pega, é aquele dia que a criança pode fazer tudo, porque ele não viu, né? Então ele deixa a criança fazer tudo, que a mãe já não tá deixando fazer em casa. E aí volta pra casa da mãe depois de uma bagunça total. Eu tô falando isso porque eu recebo muitos comentários mesmo. Nossa, vai pra casa do pai e quando volta não me obedece. Tá, eu não deixo comer tal coisa e lá pode comer tudo. Ou volta violento. Então a gente escuta muito, muito comentário assim. Então, como que acontece, né, pra esse pai, assim, o que você diria, né? A educação positiva, ela não tem nada a ver com a configuração familiar. Uhum. Independente da configuração familiar, os objetivos educacionais precisam ser postos à mesa. Porque 2 adultos que fazem uma criança. Uhum. Não são 2 crianças. Porque quando isso acontece, provavelmente foi negligenciada a educação, a assistência que é necessária que uma criança precisa ter. Começa por aí. Então, educação positiva é preciso colocar os objetivos. Se o pai pega a cada 15 dias, se pega uma vez por semana, ou tem a guarda compartilhada 3 dias, 2 dias, que eu já vi vários também, que chega sempre essa pergunta para mim, eu sempre vou dizer que eu faço analogia do tênis, o esporte tênis e o frescobol. Relação parental, ela tem a ver com relação conjugal quando o casal convivem em comunhão ali, mas relação parental também pode não ter a ver com relação conjugal, porque ela tem a ver mais diretamente com a criança. Relação que os adultos têm com a criança, porque o que torna parental é a criança. Então, a relação parental ela não pode ser um jogo de tênis, porque o objetivo do tênis são 2 oponentes, 2 pessoas competindo para ver quem derruba a bolinha do outro lado da quadra. Né? Então, estão lá, dando raquetada e gritando, porque muitos jogadores de tênis ainda gritam para bater na bola. Né? E essa bolinha é a criança. Uma ótima analogia mesmo. Né? A criança tá lá quando a mãe tá ali cuidando do espaço do campo dela ali, né, que às vezes fica sobrecarregada, é óbvio que ela vai ficar sobrecarregada, porque ela precisa tocar a vida dela e ao mesmo tempo cuidar com muito mais intensidade da criança, que às vezes o pai acha que é só pagar a pensão ali e boa, né, e daí eu chamo que é o pai arco-íris, né, muitos pais, não todos, mas muitos pais que têm guarda compartilhada é o pai arco-íris, né, o pai unicórnio, que é aquele que acha que tudo é colorido, que a criança faz o que bem entender, leva para tomar todos os sorvetes possíveis, acaba tentando suprir a ausência paterna com presentes, com regalias, que não é bem assim que funciona. Já o frescobol, o objetivo do frescobol é
os dois jogadores manterem por mais tempo possível a bolinha no ar. Você joga pro outro, o outro pega, às vezes tem uma dificuldade para acertar a bolinha, mas a ideia é que ambos mantenham a bolinha no ar. E quando cai, um dos dois pega a bolinha, coloca para cima e voltam a bater. Reconhecem que, eu errei, bati errado ali, reconhecem que errou e voltam o jogo, mesmo que seja 15 dias, mesmo que seja o pai que é ausente por questões profissionais, que acaba sendo mais de 15 dias, a mãe, pode acontecer, um pai também está lá com a guarda da criança e a mãe está mais ausente, não importa a configuração familiar. O que importa é os objetivos educacionais que precisam ser postos à mesa e estar alinhado com ambos. Porque se é educação positiva, com respeito e responsabilidade, a criança pode ficar um dia com o pai e 15 com a mãe. O pai precisa construir o mesmo senso de linguagem que a mãe está tendo. O pai precisa saber sobre a rotina. Ele está 15 dias ausente fisicamente, mas ele está sabendo o horário que a criança comeu, o que a criança tem comido, como que é a questão de rotina de sono, que horário ele tem ido dormir, o que é feito normalmente à noite. Claro que, infelizmente, a mãe vai ter que estar passando mais essa informação e é mais um apanhado de coisas para sobrecarga. Mas se a configuração familiar é essa, a criança não pode ser punida pela irresponsabilidade que os pais tiveram. Quando você fala, né, sobrecarga materna, acho que é uma das coisas que mais acomete, que mais traz, assim, prejuízos para a vida da mãe. E, consequentemente, se a mãe tem prejuízo, essa criança também tem. Porque aí aquela história, né, tudo sobra para a mãe fazer, porque ela trabalha em casa, muitas vezes ela trabalha fora, e ela tem que ficar pensando em tudo que ela precisa fazer para a criança, então... comprar a meia, comprar o remédio, fazer a vacina e um monte de coisa, né, Zeca, que tem ali de criança que muitas vezes o homem nem pensa, nem sabe que foi feito. E às vezes não se interessa em saber. Porque eu vejo que daí vem aquela coisa assim, porque o pai ajuda. Mas ele te ajuda bastante, né? Mas o ajuda não... Gente, não é ajudar, é responsabilidade igual. Não basta só dar a pensão. Quem que tá cuidando do seu filho? Porque se essa mãe tá mais tempo com essa criança e você acha que já é uma obrigação tua dar pensão, você tá pensando que ela tá fazendo o trabalho que você deveria estar fazendo? Porque tem que ser dividido meio a meio, né? A responsabilidade. Tanto enquanto está casado, quanto, por algum motivo não deu certo e cada um foi viver na sua casa. Então, acho que essas frases que a gente traz, assim, que quando um homem faz algo, né, relacionado tanto às tarefas da casa, quanto ao seu papel como pai, parece que ele está fazendo um favor para essa mãe. Tirando, nossa, agora ele te ajuda, ele é o bom, né? É o paizão. É o paizão. Eu tô até finalizando agora a escrita de um material que chama-se Pai Não Ajuda, né? Como eu volto a dizer, tudo que é combinado não sai caro, por isso que o diálogo precisa prevalecer. Esse senso de ajuda é porque na maioria das configurações familiares, o homem que sai para trabalhar com muito mais intensidade e muito mais... É muito mais comum isso. Mas a mulher que fica... a casa que está ali o pai e a mãe juntos, já acontece essa ausência de ações. Para o cara ser presente efetivamente, seja ele separado ou casado com a outra pessoa que trouxe essa criança ao mundo, ou que está por responsabilidade parental dessa criança, é cuidador ou cuidadora, é preciso construir um senso de equilíbrio. O homem, principalmente, ele precisa reconhecer a intensidade que muitas vezes a mulher deposita na lida familiar, no cuidado com as crianças, nessa logística escolar, né? Muitos pais que são ali presentes, eles estão ali, né? Ou eles imaginam que são presentes. Por que eu digo que eles imaginam que são presentes? Eles já estão bastante fora da média já. Os caras que estão com essa ideia de que estão ajudando e fazendo bastante coisa, eles já estão muito fora da média. Porque não é a regra, isso já são exceções. Agora, para desconstruir essa ideia de ajuda, o cara ele vai lá, ele compra a fralda, ele compra o calçado,
Ele compra o produto de higiene que a criança precisa, ele busca a roupa. Mas quem que pensa qual é o produto que a criança precisa usar? Quem que pensa a marca, o tamanho do calçado, ou da fralda, ou da roupa? Quem que sabe o horário da consulta e agenda a consulta que a criança precisa fazer? Né? Quem que vai na reunião de pais? Eu, como professor, quando tem as reuniões ali que tem uma grande quantidade de pais e mães, ali eu diria que é 90-10 ali, é 90% mães, os pais que participam, né, da vida escolar dos filhos, pais e mães, 90% é mulher e 10% são os homens, são os pais ali. E desses 10%, você pode saber que a maioria ali são pais de crianças que dentro do senso comum da criança que tá dando problema, não tá dando problema na escola, que tá tendo muita dificuldade escolar, são pais que são efetivamente presentes, que já até saiu desse campo da ajuda. Então eu sempre falo assim, para você perder essa ideia de ajuda e ser um pai de verdade presente, você precisa ser ativo, participativo, proativo e positivo. Porque o ativo é aquele pai que está ligado nas paradas do dia a dia. Ele sabe o horário das coisas, ele sabe a necessidade específica de cada um ali, ele sabe o tamanho da roupa, do calçado, ele sabe essas coisas, ele é ativo. O participativo é aquele que quando vê que a outra pessoa está sobrecarregada com as coisas dela, no caso o pai, está vendo que a mãe está sobrecarregada com as coisas dela, ele vai lá dar um apoio para ela. Daí sim ele lá está ajudando, porque digamos, você tem um trabalho acadêmico, e o pai tá vendo ali que a criança tá tranquila, tá brincando ali. Você pode ali dar um apoio. Leva um lanche, né? Dá algo pra pessoa tomar. Chega, faz uma fala positiva ali. Nossa, como eu tô vendo que você tá trabalhando, você tá se dedicando bem nesse seu trabalho aí, né? Isso é ser participativo. E na vida escolar da criança, a mesma coisa. É participar da vida da criança, é participar das coisas que acontecem com ela. Já o proativo, além dessa ajuda, de ter essa participação do que a outra pessoa está fazendo, o proativo é perceber com muito mais intensidade as coisas que são da função da outra pessoa. Por exemplo, a Anne, não me gabando, mas eu falo com muito orgulho e responsabilidade. Na época de amamentação, principalmente nas madrugadas, quando acontecia, dificilmente a Anne levantava de madrugada para ir. E eu não tô falando, que eu ajudei a minha esposa. Não, eu estava sendo proativo diante da minha circunstância parental, da realidade familiar que eu estava vivendo naquele momento. Eu precisava ser proativo, porque eu poderia, que sono, levanta lá hoje, não sei o quê. Pô, ela já estava ali fazendo aquilo que era, eu diria, naquele momento principal. No mínimo, eu precisava ter a proatividade de levantar os meus 100 e poucos quilos de cima do colchão e buscar a criança e levar lá para ela e depois levar para o quarto e fazer dormir. Exatamente. Entende? Isso é proatividade. E positivo é tudo que a gente já conversou agora, é educar sem violência. E ponto. Aí voltando, né, já quando chega o recém-nascido ali, você já começa a ver que os pais parece que não estavam preparados, assim, né? Então, é bem isso, é dividir tarefas desde que vem pra casa, já na gestação, né, gente? Mas assim, chegou em casa o bebezinho, não é assim, mas eu tenho que trabalhar no outro dia, você vai ficar em casa o dia todo, que é coisa que a gente escuta ali na licença maternidade, né, quando tá muito pequenininho. E aí o cara dorme a noite inteira e a mãe, coitada, ela tem que levantar pra amamentar, pra trocar, E no dia seguinte, o bebê acorda super cedo, ela tem que ficar o dia inteiro ali com aquele bebê. Então, cansa, gente. Então, é desde... O cara que diz essas frases tá tirando o seu corpo fora ali, né? Não quero... É a tua responsabilidade. A Anne, até outro dia a gente tava pensando sobre as pessoas que me acompanham na rede social. Primeiro que 75% do público que me acompanha é feminino. E o meu discurso ele é sempre direcionado, às vezes tem ali algo mais direcionado para a família de modo geral, mas eu sou pai, é meu lugar de fala, eu falo para os homens, para os pais, então ali são poucos pais. Daí a gente estava conversando sobre isso. O público que me acompanha, na sua grande maioria, os que são masculinos, e que tem contato, que a gente conversa, e eu respondo a maioria dos directs, são pais que já estão preocupados, que estão ativos, que estão buscando essa proatividade, essa participação e essa educação positiva.
né? Então, o meu discurso, na maioria das vezes, ele é direcionado para esse pai, para cada vez mais trazer força para esse pai em relação a essa perspectiva de paternar, de educar os seus filhos a partir da sua paternidade. Só que o cara que ele tá com esse senso de relativa ajuda, ele é o cara que não tá buscando conteúdo. Ele muitas vezes é o cara que está imerso a futilezas que a internet proporciona, imerso somente no seu locus profissional de trabalho e esquece que aquela outra pessoa deu o corpo dela para gerar uma vida que também vem dele. É uma responsabilidade que às vezes é depositada intensamente na mulher e que precisa ser dividida, ela precisa, eu até não gosto da palavra divisão, ela precisa ser compartilhada. Divisão parece que assim, ó, isso aqui é teu, isso aqui é teu. Cara, tem o dia que eu limpo a casa, tem o dia que a Anne limpa a casa e tem o dia que nós limpamos juntos. Da mesma forma, tem o dia que eu levo as minhas filhas para a escola, que eu busco as minhas filhas para a escola, a Anne tem o dia dela, por conta da configuração familiar, e tem um dia que, quando é possível, vamos nós dois juntos lá. E, cara, é muito legal, porque isso ali traz equilíbrio. Na hora de fazer comida, aí é um pouco mais diferente lá em casa, porque na maioria das vezes sou eu que faço a comida, mas por uma lógica e decisão que foi tomada entre nós dois. Né, que eu tenho mais facilidade de cozinhar, tenho mais destreza, e ela tem mais facilidade em outras áreas, e a gente vai compartilhando essas coisas, mas não quer dizer que eu não tenha que fazer. Quer dizer que, porque paternidade não é um conjunto de coisas a se fazer. Paternidade é um conjunto de coisas a se fazer, somados a um conjunto de coisas que nós precisamos nos colocar a experienciar, a vivenciar. Porque se for só fazer, você esquece que você tem uma criança. E você vira um fazedor de coisas. Agora vai entrar o feriado e somados todos esses dias aí, vai dar quase, para mim, vai dar quase 11 dias eu em casa. Eu falei, Anne, vamos planejar esses dias, porque já que eu vou estar bastante dias em casa, eu gostaria de ficar com as meninas um tempo em casa, a mais. Não enviar menos horas no dia para a escola, mas eu quero fazer coisas que façam sentido para elas, que marquem, que sejam experiências que elas vão se conectar não só com aquilo que a gente está vivenciando, mas se conectar comigo, se conectar com você no dia que você estiver em casa. Né? Porque minha logística de dias de trabalho, eu trabalho 2 dias na semana, só de cedo à tarde à noite na escola. Então os outros dias eu acabo meio que ficando livre, que eu consigo me organizar, fazer uma rotina mais maleável. Nem todo pai consegue fazer isso. Então, se o pai tem 5 minutos ali, que é antes da criança ir dormir, esses 5 minutos precisam ser porretos, eles precisam ser intensos, ele precisa trazer conexão. Se é só aquele momentinho que você tem com seu filho. Eu até ia perguntar para você agora relacionado à conexão com os filhos, né? Que, na verdade, a forma que a criança mais se conecta enquanto ela é pequena é brincando, né, Zeca? Essa é uma das formas que a criança mais acaba conseguindo ter conexão ali com as pessoas, vínculo, vamos criar assim. Aí também tem esse momento de contar história, de cantar, de fazer outras coisas que às vezes, você não tem muito jeito ali para brincar, mas você tem jeito para contar história, para fazer dormir, para outros momentos do seu dia. Então, assim, como que cria essa conexão, né, com a criança? Aquele pai que não tem... Aquele pai e mãe, eu não tô falando só do pai, porque a mãe às vezes também não... Pra ela é chato muitas vezes brincar. A gente escuta muita mãe falar, gente, eu gosto de fazer um monte de coisa, mas brincar eu não gosto. Então... porque acho que a gente desaprende um pouco a brincar, né? A gente vai lá brincar e a criança, ela é muito mais livre na brincadeira. E a gente é muito mais... de regras, ou diz, não, assim não é desse jeito, é daquele... Vai meio que podando ali a criança que tá descobrindo ainda, né? Como que se brinca. Quem nunca foi brincar com a criança e já arrumando o quarto, né? Ai, não faz bagunça, meu Deus! Às vezes sentou no chão com a criança. Aí a criança tá ali, tá achando que você tá brincando, e daí você já começa a guardar outra coisa que você achou jogada ali, não sei o que, você não tá ali. Eu acho que o caminho possível, devem existir outros, mas o caminho possível, que é o que eu sempre busco, eu não sou o cara que brinca. Eu tenho dificuldade de brincar com as minhas filhas. Eu não sei lembrar de brincadeiras para fazer com elas. Muitas vezes, meu tipo de brincadeira é catar elas de ponta cabeça e pendurar elas pelo pé assim e brincar. Às vezes a Anne fala, já tá fazendo isso já.
E a Anne, ela tem muito mais facilidade de montar atividade, de sentar, de pintar com elas. Por mais arte educador que eu seja, eu desenho, eu pinto, música, essas coisas, tudo eu tenho muito facilidade. Mas eu não tenho essa destreza de ficar, às vezes eu perco muito a paciência minha de estar ali com aquela coisa manual, fazendo pinturinha, não sei o que, aquela coisa ali. Eu não gosto muito. Mas uma coisa é você não gostar. Outra coisa é você não se colocar a realizar, lembrando que principalmente quem tem crianças na primeira infância, até os 6 anos, ou até mesmo depois, cara, daqui a pouco a tua criança vai estar cascando fora, que nem eu falei que as minhas filhas vão cascar fora com 18 anos. É óbvio que se elas necessitarem ficar mais tempo na minha casa, elas vão, mas vai chegar um momento que ela vai embora, ela vai sair. E criar conexão, ela pode, como eu falei, esses 5 minutinhos que você tem, talvez, ou 4 dias, 3 dias na semana, igual eu posso me organizar e ter esses tempos maiores com as minhas filhas, a questão não está na quantidade de tempo, está na qualidade de quem você é, não é nem daquilo, de quem você é nesse tempinho curto que você tem com a sua criança. É a experiência que você proporciona para sua criança naquele momento. Eu vi outro dia um cara falando na internet, nem lembro o nome do cara, ele falando assim que ele criou com as crianças dele, tem 2 crianças, sinais para que a criança saiba que o pai esteve ali. A rotina de trabalho dele, dentro dos 5 dias úteis, ele não vê as crianças praticamente. Ele vê de manhã, no café da manhã, daí já manda um para a escola, manda outro para a escola. São crianças de 5 e 7 anos, se eu não me engano. E quando ele volta, a criança está dormindo. Ele volta à noite de casa. Ele tem só mais contato no final de semana. Um das crianças, ele amarra um negócio na cabeceira da cama. Quando a criança acorda, ela já olha para ver se o pai esteve ali, né? Sabe que teve... É uma experiência. Tô dizendo para você mudar a tua configuração de vida, a tua rotina. Se você tem essa oportunidade, eu me propus fazer isso. Me coloquei a fazer isso. Mas isso é a minha realidade de vida. Se a tua realidade de vida, a tua rotina de vida, de trabalho, da sua família, é uma rotina mais acelerada, de difícil conexão e tempo ali, cara, 5 minutinhos, ou 10 ou 15 minutinhos, você precisa construir marcas que ficarão para a vida da sua criança. Meu pai trabalhava pra caramba. O meu pai trabalhava pra caramba. A minha mãe trabalhava pra caramba. A minha infância inteira eu passei com babá, creche e avós. Mas o pouquinho de tempo que meu pai tinha comigo e com os meus irmãos, eu lembro até hoje de tudo que meu pai fazia. Eu lembro até hoje de tudo que minha mãe fazia. Minha mãe levava trabalho para casa. Minha mãe é professora, hoje aposentada. Ela levava prova para corrigir, preparando aula, às vezes até 10, 11 horas da noite. E eu com uma energia sobre-humana ali, ela me alfabetizou em casa para que eu pudesse, no máximo, assim, lhe pegar, fazer o certo na pergunta da prova que ela deu, para eu ter função, mas aquilo ali é marcante para mim. Porque a minha mãe, ela não me trocou pela prova, ela me colocou junto, ela me inseriu. Se você está tendo dificuldade expressa com a sua criança, é porque ela não está sendo incluída na logística social da família. Bota a criança lavar uma louça, pô. Bota a criança passar um pano mesmo de qualquer jeito ali. É experienciar, cara. Então, eu volto a falar, né? E aí entra também outra questão, que ensinar a criança desde cedo que ela faz parte de manter essa casa também, que todo mundo que vive ali tem que ajudar, né? Participar. Tem a sua função. Cada um, né, do jeito que pode, do jeito que consegue. E, de novo, aí vem para as mães, que às vezes não têm paciência. Que, meu Deus, mas demora muito se eu colocar para lavar louça. Porque demora mais mesmo. Demora muito. Mas aí você deixa, gente. Porque daí, enquanto ele tá ali, você deixa ali só os plásticos, digamos, pra criança, né? Começa quando você é pequenininha, deixa só os plásticos ali pra lavar. E você vai fazendo teu almoço e vai conversando, ou vai cantando uma música com a criança, ou só dança com a criança. Tem várias coisas que você pode, né? Aqui em casa eu tenho sempre assim, que a hora que eu vou fazer a vitamina, que meu filho toma vitamina 2 vezes por dia. Então, a hora que, desde pequenininho, quando ligava o liquidificador, pegava e a gente começava a pular e dançar. Então, até hoje, quando eu ligo, ele vai lá. Que legal. Então, assim, são momentos que você quebra Marcas. E que a criança está se conectando. Porque, realmente, a rotina, eu falo que você parece que não para nunca. E a criança também não para nunca. Só que as nossas atividades são para casa, né? Para todo mundo ali. E a criança quer você. O que ela mais quer é o pai e a mãe.
Mano, É o olha... que ela mais quer. Cara, você é pai, tá me ouvindo aqui. Eu me orgulho muito de falar sobre a minha paternidade. Por um tempo eu achei que minha paternidade estava sendo melhor do que a paternidade que meu pai teve comigo e com os meus irmãos. Eu identifiquei isso na terapia. E quando eu identifiquei isso, eu fui na hora lá, já liguei pro meu pai e falei assim, pai, cara, desculpa por eu ter sido soberbo, o senhor não sabe nem o porquê, não vou ficar te explicando, mas me desculpa, pai. E meu pai, ele fala uma coisa muito importante pra mim, sempre assim, quando ele não sabe o que dizer, às vezes eu peço um conselho, alguma coisa, ele fala, faça o que tem que ser feito. Inclusive eu vou até tatuar isso em mim. Faça o que tem que ser feito, ele fala. E cara, isso pra mim é uma marca. Esse discurso dele eu ouço desde que eu era criança. É uma marca pra mim, essa fala dele. As minhas filhas, agora antes de vir pra cá, a Ana Flor tava na rede, a mais nova, e a Ana Bela tava pulando pra lá e pra cá e empurrando a irmã dela pra lá e pra cá na rede. E eu dei tchau pra Bela, a Bela criou algo que a Ana Flor também agora faz, que é abraço de longe. Abraço, beijo e tchau. E agora elas colocaram brigadeiro ainda, que elas querem que eu sempre traga brigadeiro pra casa, que eu leve brigadeiro. E a Ana Flor tava na rede, eu fui dar tchau pra ela, dar um beijo nela, ela fechou a rede e não deixou, só que o Uber tava estacionado na frente de casa. E daí o que aconteceu? Quando ela se deu conta, eu já estava dentro do Uber. E ela foi no portão lá chorar. Ficou chorando sentida. Aí a Anne foi lá, acolheu, e ela dava pra ver que ela tava chorando. Eu falei assim, moço, você dá um minutinho, tem problema de eu ir lá abraçar minha filha? Porque ela não me abraçou na hora de sair, e agora ela tá querendo o meu abraço. Ele, pelo amor de Deus, cara, vai lá, pode ficar meia hora se for preciso. O cara falou, foi muito, muito empático, assim, e eu fui lá e abracei ela. E ela, na hora, ela parou de chorar, eu abracei, porque a gente precisa se colocar nesse momento, nessa hora, é esse time que a gente não pode perder. E depois que ela me abraçou, ela ainda pediu, papai, abraço, beijo e tchau e o brigadeiro. Ela fez questão também de fazer aquilo, é uma marca. E dali de casa até aqui, eu vim conversando com o cara sobre praticamente esse assunto, sobre esse ocorrido. Então, eu não toquei somente a experiência da minha filha. A minha paternidade, a minha decisão de pedir pro cara e descer do carro e lá abraçar a minha filha no momento que ela precisava, não era birra que ela estava fazendo. Ela estava frustrada porque ela não deu um abraço no pai dela. Tocou a minha paternidade, a minha forma de paternar, tocou inclusive o motorista de aplicativo que me trouxe até aqui. E nós viemos conversando. Ele é um pai de duas crianças de 25 e 23 anos, que já tem as netas e não sei o que, e vem, eu não pude fazer isso que você fez para tuas filhas. E veio falando, e que agora ele faz com as netas. Então, tudo é uma decisão. Tem gente que fala que a gente só vive uma vez. Não, a gente morre uma vez, mas a gente vive todos os dias. E todo dia é uma oportunidade de você construir uma experiência, uma conexão nova com seus filhos. É bem bonito isso, velho. Nossa, pra mim, assim, é missão de vida. Ser pai é uma missão de vida, assim. Preciso deixar gente foda no mundo. E é assim que a gente deixa. E é isso, é uma missão mesmo, porque na grande maioria das vezes nós optamos em ter filhos. Então, por mais que na prática seja muito mais difícil do que é quando a gente tá lá, né, idealizando ter um filho e tudo mais, chega na prática a gente, meu Deus, não sabia que era tão difícil. É sim, o trabalho mais difícil, eu falo que é o trabalho mais difícil da vida, mas é também o trabalho que você vê resultado todos os dias, né, Zeca? Todos os dias. E vai ficar, o que você fizer hoje, vai ficar por muitos anos aí, gente. E vai disseminar para outros, e assim vai, né? Como você lembra do seu pai, a sua filha vai lembrar de você, e vai um ciclo. E acho que a gente falou bastante coisa, Zeca. Caramba, bastante coisa importante, né? E tem, nossa, dá pra ficar muito mais tempo, né? Então, quero te agradecer mesmo, assim, por ter vindo. O Zeca também, ele tem... Você ensina muitas pessoas atividades mesmo, né? Para que os pais desenvolvam em casa. Isso, blá, 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 essa parte a gente corta. Essas questões, assim, de ensinar os pais a brincarem com os filhos, atividades que você, né, monta ali para que as famílias possam se conectar mais.
Elas acham no Instagram? Você tem... no teu livro vai ter isso? Tem assim, curso? Como que é o esquema? Assim, a gente faz de tudo um pouco, né? A gente tenta trazer linguagens diversas de coisas que os pais podem estar utilizando. No livro vai ter algumas dicas, tanto que é um guia, o livro é um guia prático para o cara tirar essa parada da cabeça de que ele ajuda. Né? Então, tem algumas atividades lá. Mas a gente monta material, a Anne fica mais encarregada disso, mas a gente disponibiliza, então as pessoas nos procuram pelas redes sociais mesmo, principalmente Instagram e WhatsApp. Mas também tem trabalhos de mentoria, eu faço mentoria com famílias, né? Sempre tentando focar mais na paternidade, mas eu também atendo mães, trabalho com mães, inclusive tem algumas mães que eu tenho atendido agora nesses últimos tempos, e tem feito muito sentido, porque também eu aprendo muito, né, nesse processo. E tem curso agora, estou iniciando a gravação agora do segundo curso. Teve um primeiro que eu fiz, que era sobre rotina, mas não está mais disponível, né, que era Detonando os Monstros da Rotina. Então era como que um pai e uma mãe poderiam construir uma rotina saudável, tranquila, mas agora também tem a ver com essa questão da paternidade mais em específico ali. Mas as famílias podem consumir de modo geral também, que é tudo para 2024 aí, para sair tudo essas coisas. Curso, a mentoria já acontece, materiais já acontecem, mas o livro é para 24 também, assim como o curso. Tá bom. Vou deixar aqui o link das redes sociais do Zeca. E aí fiquem aguardando. Aí quando tiver o livro também a gente divulga aqui para que vocês possam ter acesso. Então, obrigada, Zeca. E quero agradecer você que ficou com a gente até aqui. Espero que tenha tocado, né, a sua paternidade, a sua maternidade também, porque às vezes a gente não se toca que a gente tem que dividir, que a gente tem que compartilhar, a palavra, como a gente falou aqui, que é a melhor palavra, compartilhar com o pai as responsabilidades, os momentos bons, tudo que envolva ali o bem-estar do nosso filho, né, da nossa criança. Então, pedir para que você dê um like, para que você compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, que é uma forma de você estar incentivando aqui o nosso trabalho. Beijo grande, gente, e até quinta-feira que vem, às 8 horas da noite.